FaleiDeJesus.com.br. Estamos aqui em Itanhaém, Dia dos Pais, com o nosso irmão Valdemir, comunhão aqui. Foi um dia maravilhoso, a gente pôde desfrutar aqui do melhor, ter comunhão. Nós partimos o pão aqui. Hoje sentimos o partir do pão do Senhor. E olha, amados, eu vou dizer uma coisa para você, Valdemir. Eu sou um cara eclético, certo? E eu converso qualquer assunto. Aqui não tem chabu. Vamos falar de futebol, de esporte, de política, de tudo. Menos de mulher eu falo, da minha, que ela é maravilhosa. Tá? De mulheres eu não falo da minha mulher. Falo de duas, da minha mãe também. Minha mãe brava, mas minha mãe é uma benção. Um beijo lá para dona Elza, entendeu? Mas quando a gente chega, parece que é automático, né? A gente chega, tu começa. Não, mas como é que é a igreja, como é que é a palavra, como é que é o sistema? Parece que as pessoas têm sede e o Espírito Santo vai usando a gente acaba falando o quê? Só do Senhor. E eu procuro falar do Senhor de uma forma gostosa, com amor, descontraída, dando risada, trocando todos os assuntos maravilhosos. Por quê? Porque nós não pregamos sistema, nós não pregamos placa de igreja, nós não chamamos ninguém para dentro de nada, então é gostoso a gente fazer o que a gente faz. E eu quero... E o meu irmão Valdemir, ele tem falado alguma coisa que é muito séria, chamado nicolaísmo. Sabia que você é um nicolaíta? E você nem sabe? Irmão Valdemir, destrincha isso para mim que você é bom nisso. Eu estou aqui só de mero assistente seu. A gente tem que aprender com quem sabe. Eu não posso falar assim, não posso aprender com o mestre, porque aqui não tem mestre, né? Aqui são todos irmãos. Mas como nós trocamos experiências, fala um pouco para mim do nicolaísmo e fala um pouco para os seguidores aqui do Falei de Jesus, o nosso canal. É interessante falar, Maurício. Vou abrir aqui meu celular, que eu tenho uma Bíblia aqui, que eu quero ler uma palavra de Atos que Paulo pregou antes dele partir para a sua morte, né? E ele deixou claro essa mensagem. O nicolaísmo, para quem não sabe, você pode pesquisar aí no Google, né? A palavra nicolaísmo, que você vai achar vários textos. Significa domínio sobre o povo. Isso se chama nicolaísmo. E Paulo ele disse aqui, irmãos, preste muita atenção. Atos 20, versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Olha que coisa linda. Paulo ensinou de casa em casa. Gente, mas não foi de congregação para congregação, de sinagoga para sinagoga, Maurício? De templo para templo? Não, está aqui, ó, Atos 20, 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada e que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Quer dizer, na rua e nas casas, né? Ah, mas não foi no sistema religioso? Ah, não deixavam Paulo falar. Se fosse lá, ele não poderia falar a verdade. E aí ele continuou. Testifiquei, tanto a judeu quanto a grego, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei, pregando o reino, me verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro que hoje estou inocente do sangue de todos vocês, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos,
para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei, olha que interessante, irmãos, versículo 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Irmãos, veja que coisa tremenda, Paulo falando. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as necessidades dos meus companheiros. Olha, irmãos, Paulo está dizendo que ele pregava de casa em casa e ele trabalhava para suprir as suas necessidades e a de seus companheiros. Ele não dependia do sistema para sobreviver. Ele não usava a máquina do sistema religioso para seu suprimento, para viver. Embora, é lógico que o obreiro, né, ele é digno do seu sustento. Não é salário, né, Maurício? Sustento seria o alimento, né? É como nós estamos aqui, ó. Estamos aqui, estamos nos alimentando, estamos fazendo a obra de Deus. Então é isso, mas não é salário. Salário pode ser 1 milhão, pode ser 100 mil, 50 mil, né? E ele fala aqui, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Então, irmãos, essa palavra, ela deixa claro o que Paulo declara, né, sobre o nicolaísmo. Porque, irmãos, a partir daqui entraria os nicolaítas na igreja. Então, conforme Paulo avisou, entrou, Maurício, pessoas aqui que passou a querer o comando do sistema. E começaram, depois de Paulo, a se colocar em posição de chefia, em posição de maior, e começou a se fazer a hierarquia. E a partir dessa hierarquia formou o sistema clérico. E esse sistema clérico depois foi o que deu início ao sistema romano, através de Constantino, que foi quem bancou, quem começou a patrocinar essa obra que iniciou todo esse trabalho de nicolaísmo. Então, irmãos, o nicolaísmo é isso, é domínio sobre o povo. E o mestre, ele disse que não, que ele não quer que seja feito dessa forma, né? Todos vós sois irmãos, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, né? Que está no céu. Amém? Então é isso, irmão. Não sejam nicolaítas, né? Não sejam dominados pelo esse sistema, por essas pessoas, mas procurem a verdade da palavra de Deus. Procure se instruir na verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você se denomina um cristão, alguém que serve a Deus, busque a verdade de Cristo, o que Cristo falou, o que ele falou, o que ele mandou você fazer. E aí você vai estar na verdade. Amém? E se andar na verdade, verdadeiramente será discípulo de Cristo. Amém? A gente tem uma preocupação muito grande, e Deus tem tratado comigo, Valdemir. E eu falei lá com o pessoal meu do norte do Paraná, e tenho falado com o pessoal de Brasília, de Espírito Santo, do Brasil todo. Desculpa. O pessoal lá, deixa eu explicar para eles, que às vezes eles não entendem. É que o líder da denominação dele está tentando fazer uma igreja boa no bairro, né? Não, agora estamos com 80 membros aqui no bairro do Boqueirão. Né? Tem que falar mais baixo, que o Maurício falou, não pode estourar aqui o som. Maurício Silva é uma bênção, ele que dirige tudo isso. E nós, sem força nenhuma, sem templo nenhum, sem dinheiro nenhum, sem nada, temos irmãos espalhados no Brasil inteiro. Você não acha meio estranho isso? Então o pessoal não consegue entender. Não precisa recolher dinheiro para fazer a obra, né? Não precisa recolher dinheiro. E esses nossos irmãos, e eu quero falar para você, irmão,
Entenda o que é o nicolaísmo. Entenda, profunde, conheça a palavra de Deus, vá lá, esmiúce a palavra. Mateus 23, já falamos aqui vídeo sobre isso, vá fundo, sabe, esmigalha a palavra de Deus e você vai sair do sistema religioso. Você vai entender que se você tiver comunhão com a sua esposa dentro de casa, eu tive um irmão de Portugal me dando parabéns pelo vídeo, está no nosso canal do YouTube, eu preciso ver a cidade lá, o irmão, respondi para ele, falei muito lindo, gostei, ele falando parabéns pelo seu trabalho, Valdemir, Portugal, falando parabéns pelo seu trabalho. Ele deixou o sistema religioso e hoje ele e a esposa em casa em comunhão com Deus. Ele sabe que ele tem o direito à salvação por isso. Mas ele se espelha no nosso trabalho. Ele falou, Maurício, que vontade que eu teria que fosse igual a vocês, aqui em Portugal. E eu falei para ele que ele está dando um motivo. Vai que um dia, né, parece em Portugal, né? Vai que um dia eu pego o Valdemir, Valdemir, o que você está fazendo aqui? Vamos dar um pulinho em Portugal? Vamos. Já temos um irmão em Portugal. Pra você ter uma ideia como funciona, hoje a comunhão nossa aqui, eu viajo o Brasil inteiro e não pago hotel. Eu tenho irmãos espalhados. Eu tenho irmão em Altinho, do lado de Caruaru, em Pernambuco. Entrou em comunhão, contato com a gente, tudo. Então eu estou indo, ó, meu irmão de Altinho, em Pernambuco, Caruaru. Estou indo para aí em setembro. Vou estar aí com você. Eu quero casa de irmão para partir o pão, dormir e passar 16 horas falando do amor de Deus. Isso é liberdade no Evangelho. Isso que o Valdemir pregou aqui, onde ele viveu, onde eu vivi, chama-se templo-prisão. E lá onde tem sacerdote, tem tudo, é nicolaísmo. Paulo adverte muito contra isso. Tenha muito cuidado, você não está vivendo o melhor de Deus. Siga a gente pelo Facebook, siga a gente pelo YouTube, siga a gente lá pelo faleisdejesus.com.br. Como é que é aí, Valdemir? Apocalipse 2,6 fala, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Isso é o Mestre Jesus falando, amém? Consulta a Bíblia aí, Apocalipse 2,6. E veja, o Mestre falando do nicolaísmo. Nós não podemos ter ódio das pessoas, mas do sistema nós temos. Nós temos, sim, nós não aprovamos, não gostamos e denunciamos o sistema. Está aqui, ó, Apocalipse. Certo? Jesus odiava os nicolaítas. E nós também odiamos o nicolaísmo. Nós odiamos isso. As pessoas nós amamos. A prática disso está muito evidente. E outra coisa, eu vou dizer para você, Deus vai endurecer o coração desses líderes e vai ficar muito evidente essa prática. Amém? Siga a gente pelo Falei de Jesus.